Deixa eu começar com uma afirmação que incomoda muita gente. Ganhar bem não te deixa rico. Em muitos casos, é exatamente o que impede a construção de riqueza ao longo do tempo. Isso não é um discurso contra sucesso profissional. Pelo contrário, é uma constatação prática, observável, que se repete com frequência entre pessoas altamente qualificadas e bem pagas. As pessoas que mais confundem renda com riqueza não são as que ganham pouco. São médicos, engenheiros, executivos e empresários que constroem carreiras sólidas, têm renda elevada e reconhecimento social, mas vivem presos a um padrão de vida que depende integralmente do próximo pagamento. Enquanto o dinheiro entra, tudo parece sob controle. O problema aparece quando o fluxo diminui, atrasa ou para. É nesse momento que fica claro que renda é movimento, mas riqueza é estrutura. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar por que confundir essas duas coisas é um erro financeiro sério, e principalmente como pessoas financeiramente sólidas fazem o caminho inverso, transformam renda em patrimônio ao longo da vida e no futuro transformam patrimônio em renda. Se você ganha bem ou espera ganhar bem, entender essa lógica não é um detalhe técnico, é o que separa uma vida confortável por alguns anos de uma vida financeiramente sustentável por décadas. Contextualização do problema. Quando se fala de dinheiro, a maioria das pessoas mistura conceitos diferentes como se fossem a mesma coisa. Renda, riqueza, patrimônio e padrão de vida acabam entrando no mesmo pacote mental, e isso gera decisões ruins por décadas. O senso comum ensina que o caminho natural é simples: estudar, construir uma boa carreira, aumentar a renda e automaticamente ficar rico. O problema é que essa relação não existe, pelo menos não da forma como as pessoas imaginam. Renda resolve o presente. Ela paga contas, sustenta consumo e mantém o funcionamento da vida cotidiana. Mas renda, sozinha, não cria segurança de longo prazo. Ela só funciona enquanto continua entrando. Riqueza funciona de outra forma. Ela é o que permanece mesmo quando o fluxo diminui ou desaparece. É o resultado acumulado de decisões passadas que geram autonomia no futuro. Confundir renda com riqueza faz a pessoa organizar toda a vida financeira olhando apenas para o mês seguinte. O futuro fica sempre como um problema distante, que será resolvido quando ganhar mais. Esse erro é reforçado socialmente. Status, sucesso e conforto são medidos pelo que a pessoa consome e não pelo que ela constrói. Quem ganha bem sente pressão para viver bem, mesmo que isso comprometa toda a capacidade de formar patrimônio. O resultado é um paradoxo cada vez mais comum. Pessoas com renda alta, vida confortável e sensação constante de aperto financeiro. Não porque ganham pouco, mas porque dependem estruturalmente do trabalho ativo para manter tudo funcionando. Enquanto essa lógica não é questionada, a pessoa pode passar 20 ou 30 anos aumentando renda e ainda assim nunca construir riqueza de fato. Renda é fluxo, riqueza é estoque. Para organizar essa discussão, é preciso separar dois conceitos básicos que quase nunca são tratados com clareza: fluxo e estoque. Renda é fluxo, é o dinheiro que entra de forma recorrente: salário, prolabore, honorários, bônus, comissões. Ela existe no tempo, mês após mês, e depende diretamente da continuidade do trabalho. Quando o trabalho para, o fluxo tende a parar ou cair drasticamente. Por isso, renda resolve o presente, mas não garante o futuro. Ela mantém a engrenagem girando, mas não constrói a estrutura sozinha. Riqueza é estoque, é o que foi acumulado ao longo do tempo a partir de decisões consistentes. São ativos financeiros, participações em empresas, imóveis, reservas bem alocadas. É aquilo que permanece mesmo quando o fluxo diminui ou desaparece. Essa diferença parece óbvia no conceito, mas é ignorada na prática. A maior parte das pessoas organiza a vida financeira inteira olhando apenas para o fluxo mensal, sem nunca pensar no próprio balanço patrimonial. Na prática, isso significa gastar quase toda a renda com consumo e compromissos fixos, deixando pouco espaço para a construção de ativos. O resultado é uma vida confortável, mas estruturalmente frágil, porque tudo depende da continuidade do trabalho. Esse padrão aparece com muita frequência entre profissionais de alta renda. Não falta dinheiro, falta estrutura, falta a decisão consciente de converter parte da renda em estoque de riqueza, de forma organizada, recorrente e com um horizonte de longo prazo. E aqui entra um ponto crucial. Entender fluxo e estoque ainda não é suficiente. Muita gente até investe, mas continua financeiramente vulnerável. Na sequência, eu vou te mostrar por quê. Por que profissionais altamente qualificados não conseguem sustentar seu padrão de vida? Existe uma verdade simples que muita gente evita encarar.
Ninguém consegue trabalhar para sempre. Em algum momento, a renda do trabalho diminui, se torna instável ou simplesmente deixa de existir. Ainda assim, muitos profissionais altamente qualificados constroem todo o padrão de vida assumindo que a renda atual será permanente. As decisões financeiras são tomadas como se a carreira fosse linear, previsível e imune a mudanças. Mas carreiras não funcionam assim. O mercado muda, a tecnologia muda e a saúde muda. Com o tempo, a disposição para trabalhar longas jornadas diminui. Os compromissos financeiros, não. Quando o padrão de vida cresce mais rápido do que o patrimônio, a fragilidade é apenas uma questão de tempo. Ela pode não aparecer aos 40 anos ou aos 50, mas aparece, e geralmente aparece em um momento ruim. Outro erro recorrente é concentrar praticamente todo o capital na própria profissão. Todo o esforço financeiro fica atrelado ao trabalho ativo, sem ativos suficientes para sustentar a vida no futuro. Nesse cenário, qualquer choque vira um problema sério. Uma queda de faturamento, uma mudança no mercado ou um problema de saúde já são suficientes para desorganizar tudo. Confiar que o INSS vai resolver essa equação também não é um plano. O sistema previdenciário brasileiro já enfrenta dificuldades e tende a oferecer benefícios cada vez menores em termos reais, especialmente para quem ganha acima da média. O resultado é claro: pessoas inteligentes, produtivas e bem pagas acabam sendo obrigadas a trabalhar mais tempo do que gostariam, simplesmente porque o padrão de vida não se sustenta sozinho. O erro estrutural: confundir consumo com riqueza. Por trás dessa fragilidade, existe um erro estrutural que quase ninguém percebe: confundir consumo com riqueza. Consumo gera sensação de prosperidade, patrimônio gera segurança. O problema é que os dois produzem sinais externos parecidos, mas efeitos opostos no longo prazo. Carro melhor, casa maior e viagens frequentes passam a impressão de sucesso financeiro. Na prática, muitas vezes representam apenas um aumento da dependência da renda futura. Cada upgrade no consumo cria uma nova obrigação, eleva o custo fixo, reduz a margem de manobra e exige que o fluxo de renda continue alto por mais tempo. Riqueza funciona de outra forma. Ela não aparece necessariamente no estilo de vida, mas no balanço patrimonial. São ativos que existem independentemente do esforço diário. Esse erro é comum entre profissionais de alta renda justamente porque o dinheiro entra com facilidade. O consumo cresce quase que no automático, enquanto a construção de patrimônio fica para depois. Muita gente acredita que está bem financeiramente porque vive bem, mas viver bem não significa estar protegido. Significa apenas que, naquele momento, o fluxo está funcionando. Renda te dá conforto, patrimônio te dá escolha. Essa frase é importante, vou até repetir para destacar para você. Renda te dá conforto, patrimônio te dá escolha. O que as pessoas ricas de fato entendem? Pessoas que constroem riqueza de forma consistente entendem algo simples, mas contraintuitivo. Ganhar bem é apenas o ponto de partida, não o objetivo final. Elas sabem que o trabalho tem prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, a renda ativa diminui. Por isso, desde cedo, existe uma preocupação clara em transformar renda em patrimônio de forma sistemática. Não se trata de investir o que sobra. Trata-se de estruturar a vida financeira para que a acumulação de ativos seja parte do plano, não um acaso. Essas pessoas também entendem que existem fases distintas. Primeiro, a fase de acumulação, em que o foco é construir estoque de riqueza. Depois, a fase de transição, em que o patrimônio começa a assumir parte do custo de vida. E, por fim, a fase de usufruto, em que o trabalho deixa de ser obrigatório. Essa lógica muda completamente a forma de tomar decisões. O carro, a casa, o padrão de consumo e até a carreira passam a ser avaliados pelo impacto no patrimônio futuro e não apenas pelo conforto imediato. É exatamente essa lógica que eu explico passo a passo na minha formação completa, um método para estruturar decisões financeiras ao longo da vida, considerando o risco, tempo e a realidade brasileira. Quando essa lógica fica clara, o dinheiro deixa de ser um problema recorrente e passa a ser uma ferramenta de planejamento. A pergunta deixa de ser quanto eu ganho e passa a ser quanto desse ganho está virando patrimônio? Síntese final. Renda alta facilita a vida, mas não constrói liberdade por si só. Sem estrutura, ela apenas sustenta um padrão de vida cada vez mais caro e dependente do trabalho. Riqueza não está no fluxo mensal, mas no estoque construído ao longo do tempo. É ele que sustenta escolhas, protege contra imprevistos e reduz a dependência da renda ativa. Se você ganha bem, mas não transforma isso em patrimônio, você não está financeiramente seguro. Está apenas vivendo uma fase boa da carreira.
A diferença entre quem vive bem hoje e quem constrói autonomia no futuro não está em quanto ganha, está em como organiza as decisões financeiras ao longo do tempo.